Olá pessoal, meu nome é Murilo, estou aqui para apresentar esse projeto tratamento de exceções ou tratamento de exception, utilizando o Java com Spring Boot, Java versão 21. E neste projeto estou simulando uma aplicação que é responsável por trazer informações de canções. Então seria uma aplicação que gerenciaria os dados de canções. E por estar usando o Spring Boot, eu realizei essa separação desse projeto, esse empacotamento em camadas. Então, a camada de acesso a dado, a camada de repositórios. Separei aqui um pacote para as entidades dessa aplicação, que representam o nosso objeto relacional, as tabelas do banco de dados, e também a camada de serviços, que vai chamar os repositórios para fazer essa busca no banco de dados, fazer uma lógica e devolver estas informações para o controlador. Então, dentro do meu pacote de controladores. Então, dessa forma, eu estou implementando esse padrão REST e também estou utilizando um pacote de DTOs, ou de objetos de transferência de dados, para ser uma forma de troca de dados entre a camada de serviços e a camada de controladores. E como foco principal, eu tenho os handlers, que é justamente o propósito desse projeto, que é justamente fazer uma simulação para o tratamento de exceções. E de exceções existentes e exceções criadas para uma circunstância específica. Então, começando pelas entidades, temos a nossa entidade Song, e através dessa entidade eu consigo identificar uma música. Então, pela anotação Entity, eu consigo identificar esta classe como um objeto relacional que vai fazer o mapeamento dessa classe Java em uma tabela no banco de dados. Então é importante usar o Entity, e pelo @entity, @table, eu consigo especificar um nome para esta tabela. Então, se eu não colocasse esta anotação, seria Song. Então, o nome da minha tabela seria Song. Mas eu quis personalizar. Para personalizar o nome desta tabela, eu preferi utilizar esta anotação chamada table. Então, vai passar a ser TB Song. TB Song. E como toda tabela no banco de dados costuma ter um ID, ou um campo de identificação, que é através dela que eu vou ter uma chave primária que vai identificar cada registro de maneira única. Então eu preciso identificar esse campo como um @id, e consequentemente como generated value, ou seja, um valor gerado que vai usar uma estratégia do tipo identity. Então, a cada novo registro que é inserido, ele acrescenta mais um. Então, se por exemplo tiver for inserir o primeiro registro, então ele vai ser 1, o segundo vai ser 2, e assim por diante. Sendo que eu não preciso informar na hora de criar esse registro qual vai ser o ID, eu apenas estou dizendo que ele é um campo de valor gerado automaticamente. Segundo, temos o nome, e aqui eu pus uma forma de como vou juntar duas coisas: como definir o nome particular de um campo e ao mesmo tempo definir um tipo diferente do padrão. Então, se eu coloco apenas como private string name, ou seja, um campo do tipo texto e privado, então quando ele sobe para o banco de dados, ele vai subir como um conjunto de caracteres, só que é um varchar.
ele vai subir com até 255 caracteres. Mas eu posso colocar como um column para fazer uma modificação, especificar alguma característica nessa coluna diferente do padrão. Então eu vou dizer que a definição dessa coluna, o tipo de dado dessa coluna vai ser o tipo texto, então vai ser literalmente uma string. Então ele poderia aceitar um nome muito grande, poderia aceitar um texto de muitos caracteres. Como segundo parâmetro eu defino o nome. O nome desta coluna vai se chamar song name, ou seja, o nome canção. E, por exemplo, eu tivesse algum campo que no banco de dados tivesse alguma restrição, porque ele seria um nome específico, ele seria uma palavra reservada, então por esse motivo foi preferível colocar esse nome específico. Então, através da anotação column e especificando o nome, eu consigo personalizar o nome. E também column definition para especificar o tipo desta coluna. Private integer song year vai ser o ano dessa canção. Private string artist, então vai ser o meu artista. Isso. E aqui eu estou permitindo que ele crie um objeto sem passar nenhum parâmetro. E também aqui eu estou permitindo que ele crie uma nova instância de uma canção, recebendo cada um desses atributos do ID, do nome, do ano desta canção e o artista. Então este atributo da classe recebe esse valor como parâmetro. E da mesma forma, cada campo ele tem os seus métodos gets, getters e setters. Get de cada campo e os sets de cada campo. Então é possível receber e atribuir valores a esses campos. E o método equals para ter uma forma de comparação para dizer se um objeto ele é igual ao outro, se uma canção ela é igual a outra, que vai ser importante na hora de fazer uma busca no banco de dados. E como sequência eu posso criar um objeto de transferência de dados, ou um DTO, do qual eu posso fazer uma réplica do meu objeto relacional, porém eu estou usando apenas como uma classe como trânsito de dados, para transferir dados entre a camada de serviço e essa camada de controle, onde ele contém os mesmos atributos, mas também ele poderia ter apenas 2 atributos se eu quisesse restringir os dados que vão ser devolvidos para o cliente. Mas nesse contexto eu estou retornando todos os dados. E como forma de atribuição a esses atributos da classe, eu estou recebendo pelo construtor dele mesmo um objeto do tipo song. E com base nesse objeto eu consigo recuperar o valor dos campos correspondentes. Então eu pego o meu campo ID do meu song DTO, fazendo com que ele receba o ID do objeto original, do objeto que vai vir do banco de dados, esse objeto relacional. Da mesma forma, ele tem os gets e os setters dele como padrão. Indo para essa camada de serviços, eu crio uma classe e ela vai ser identificada como um serviço, como vai ser um componente da minha aplicação Spring Boot que vai ser responsável por aplicar as regras de negócio. E como intermediário eu tenho o meu Song Repository. Então, através do meu Song Repository vai ser possível eu acessar os dados da minha tabela do banco de dados, especificamente a tabela de canções. Então eu faço uma injeção de dependência, eu faço uma instância automática
desse repository. E olhando para dentro desse repositório, eu tenho uma interface que vai ser também identificada como um repositório, que ele vai herdar da JPA repository, que é uma dependência do Spring Boot, que vai me ajudar a fazer esse mapeamento de objeto relacional e fazer as operações de acesso aos dados do banco. Então, através desta interface eu consigo realizar as operações do banco de dados, como buscar um novo valor, buscar todos os valores, fazer alguma inserção, coisas do tipo. Então, através dele, eu consigo fazer esse gerenciamento da minha entidade no banco. Então, eu crio uma interface especificamente para tratar desse objeto relacional, song, essa canção, e eu passo ela como parâmetro juntamente com o long, que vai ser o ID. Vai ser o tipo do meu ID, do meu campo identificador, na minha tabela no banco de dados. E com essa instância desse song repository, eu consigo criar métodos que vão utilizar esta instância para fazer operações no banco. Então, por exemplo, song repository.findById.get. Então, eu vou fazer uma busca de uma canção pelo ID. Então, eu vou buscar uma canção pelo ID. E caso ele encontre, ele vai retornar um opcional desse mesmo objeto. Então, por isso que eu preciso usar o método get. O método get vai trazer o objeto song original do banco de dados. E eu uso esse objeto para fazer uma instância do meu song DTO. Então, eu retorno para a minha camada de controle o que? Uma instância deste song DTO. Então, eu vou usar um objeto só para transferir os dados que veio do banco de dados para o controlador, para não devolver diretamente à entidade em si uma cópia dos dados desta tabela no banco. E da mesma forma eu também posso, ao invés de buscar por apenas uma, eu posso buscar todas as canções. Por isso que tem o método também findAllSongs, que vai me retornar uma lista de objetos do tipo song DTO. Então eu crio uma lista, array list, que vai ter essa lista com todas as canções, já sendo esse objeto de transferência de dados. Então eu faço um looping, eu uso uma estrutura de repetição, que é o que? Para cada canção do tipo song, dentro da minha lista de canções, porque eu uso o song repository para fazer uma busca no banco de dados e me retornar todas as canções que tem no banco de dados. Então vai retornar uma lista do tipo song, de objetos do tipo song. Então, para cada um deles, eu pego a minha lista de canções do tipo song DTO e adiciono uma instância do tipo song DTO para cada uma dessas canções. Então, eu consigo, com base em uma lista, preencher uma outra lista baseado nesse objeto que eu estou recebendo. E eu retorno a lista completa com todas as canções, com uma cópia desses dados, não uma entidade completa. E esses outros dois métodos é quando eu vou fazer uma inserção, vou criar uma nova canção. Então ele vai também receber um objeto do tipo song, só que é um objeto novo, que mais para frente eu vou explicar, mas esse objeto song ele vai ser o que o cliente vai passar como parâmetro quando ele fazer essa chamada para esta aplicação, para esse back-end. Então eu estou recebendo um objeto do tipo song e estou retornando uma URI, uma URI, um identificador de recurso único,
Ele vai trazer a rota pela qual foi chamada, mais o ID dessa nova canção. Então, primeiramente, o que eu faço dentro desse método? Eu verifico se o ano desta canção que eu estou recebendo, ele é válido. Certo? Então, se o ano ele for válido, ou vai depender se ele for válido ou não. Se por um acaso, dentro desse método de baixo, eu recebendo o ano desta canção, se o ano desta canção for maior do que o ano atual, através do local date time.now.getYear. Então, através dessa verificação, se o ano que eu estou recebendo dessa nova canção for maior do que o ano atual, 2025, por exemplo, eu vou lançar uma exceção criada, ela não existe por padrão no Java, mas é uma exceção que foi criada por mim, chamada Invalid Year Exception, que ela herda da Runtime Exception, ou seja, ela herda desta classe Runtime Exception, ou seja, é uma exceção em tempo de execução. Então, durante a execução do meu algoritmo, se eu constatar que houve essa exceção, eu estou disparando uma exceção. Por isso que tem o throw new invalid year. Então, estou lançando essa exceção específica. E aí ele vai herdar todas as características e os comportamentos de uma exceção genérica que ocorre em tempo de execução. Ele vai receber essa mensagem por parâmetro e vai chamar o construtor da superclasse, da Runtime Exception, passando essa mensagem. Qual é essa mensagem? É quando eu lanço a exceção, eu passo como parâmetro uma mensagem. Então, por exemplo, ano inválido, insira algo menor do que 2025, porque é o meu ano atual. Isso é uma exceção criada, que ela não existe por padrão, mas eu posso personalizar a minha verificação de erros inesperados, de exceções. E no caso, isso. E aí, caso ele seja um ano válido, ele não vai estourar a exceção e vai seguir em frente. Então, vou fazer uma inserção no banco de dados, só um repository.save, passando esse objeto SOM. E ele vai inserir essa informação no banco de dados e vai retornar um objeto do tipo SOM. E baseado nisso, eu crio um objeto DTO desta canção. E com base nisso eu vou criar a minha URI personalizada para voltar nos cabeçalhos de resposta a rota que foi chamada mais o ID dessa nova canção, desse novo song. Então eu utilizo o Servlet URI Component Builder. Então através dele eu consigo pegar a minha requisição atual, from current request, consigo acrescentar no path, ou seja, no caminho, no endpoint, o barra chave ID. Então, qual vai ser o valor desse path variable? Qual vai ser o valor dessa variável? Através do build and expand, eu consigo informar qual vai ser o valor desse ID. Então, som.dto.getID. Então, vai pegar o ID desta nova canção que foi inserida e valorar aqui dentro. E eu retorno todo esse resultado para uma URI. Então eu volto o endpoint que foi chamado mais este URI, mais este ID. Então, por exemplo, se houvesse dois registros, ele seria o terceiro. Então ele vai voltar este endpoint com o ID 3. E isso. É isso. E indo para a camada de controle, eu tenho o meu controlador, o meu REST controller. Então é ele que vai ser responsável por atender
as requisições feitas pelo front-end, especificamente nessas rotas, porque por padrão no Java existe uma controladora que é responsável por todas as requisições, e se eu não me engano é pelo servlet. O servlet controller que existe dentro do próprio Java, pode ser que seja esse nome ou um nome parecido, mas a ideia é que todas as requisições que sejam feitas vai cair nesse servlet, e esse servlet ele vai encaminhar o controlador correto para aquela requisição. Então, se eu estou chamando pelo /songs, passando um ID ou um /songs, porém post, ele vai cair nesse controlador. E da mesma forma, eu tenho uma injeção de dependência através do AutoWired, da anotação AutoWired, que eu faço uma instância do meu serviço e mapeio as rotas. Então, se eu preciso de uma rota para retornar todas as canções, então se é retornar é get. Então eu crio uma rota do tipo get, então get mapping, um path, eu estou definindo qual vai ser o endpoint vai se chamar /songs, e eu vou buscar por uma lista de objetos do tipo song DTO, chamar de find all songs. E eu retorno o retorno do meu song service.find all songs. Ele vai buscar lá no meu serviço e vai chamar esse método para buscar todas as minhas canções. Todas as minhas canções. Então, e aqui vamos testar nesse exemplo. Se eu buscar, por exemplo, por um ID específico, por uma canção específica, e ele não encontrar, então o que vai acontecer? Ele vai lançar uma exceção também, só porém de forma automática. Então, se eu buscar alguma coisa que não existe, ele vai lançar uma exceção, um no such element, que é o que já está mapeado e vou mostrar daqui a pouco. Da mesma forma, tenho praticamente a mesma coisa, só que eu não estou buscando todos os sons, todas as canções, estou buscando somente um. Então eu passo o ID, que vai ser considerado como uma path variable, ou seja, uma variável dentro do meu endpoint, que vai ser armazenado dentro do meu ID do tipo long. E eu faço uma busca por eu faço uma busca no banco de dados utilizando o song service, passando o ID específico. E também tem uma outra rota, só que é do tipo post, porque eu vou fazer uma modificação no banco de dados, vou fazer uma inserção, então tem que ser mapear uma rota do tipo post, que é do tipo HTTP, com o verbo post. Também vai ser songs, então que vai diferenciar chamar por /songs para obter a lista completa ou inserir um novo, vai do verbo. Se é chamar um novo, get. Se é inserir um novo, é post. E eu mando todas as informações através do corpo da requisição, um request body. Então, literalmente, vou lançar um JSON para esta chamada desse endpoint contendo os dados da minha canção, que vão ser encapsulados dentro desse objeto do tipo song. E eu crio um objeto do tipo URI que vai receber insert song, passando esta canção que eu recebi no corpo da minha requisição. Ele vai fazer essa inserção e vai me retornar esse endereço. Eu utilizo o response enemy para retornar uma resposta dizendo que tem o status created, ou seja, um status que foi criado com sucesso. E eu volto essa URI que vai tornar esse mesmo endpoint, só que informando o ID da nova canção. E .build para retornar esse objeto atualizado. E vindo para a nossa classe Global Exception Handler,
eu consigo centralizar todas as minhas exceções dentro dessa classe. Então eu consigo manipular handler, eu consigo manipular e consigo gerenciar as exceções que são lançadas durante o tempo de execução. Então para isso eu crio uma classe chamada Global Exception Handler, e ela constitui desta anotação controller advice, que ele vai, como disse, ele vai centralizar todas as manipulações e tratamentos de exceções na minha aplicação. Então, em qualquer ponto de qualquer controlador, se estourar alguma exceção que for conhecida por essa classe, eu vou tratar através dos métodos, e todos os métodos são identificados como Exception Handler. É outra anotação que eu vou dizer, eu vou tratar essa exceção. Qual exceção? No such element exception not class. Então eu vou tratar a exceção do elemento não encontrado. Então, por exemplo, eu vou buscar uma canção no banco de dados e não achar. Se estourar essa exceção, ele vai cair nessa classe e vai cair nesse método que not found, ou seja, não encontrado. Ele buscou no banco e não achou. Para isso eu uso um objeto de resposta, uma entidade de resposta, response entity, do tipo error response. A error response ele é uma classe personalizada também, que vai carregar somente os status dessa exceção, por exemplo, não encontrado, 404, 413, 415, 512, então vai ser um número inteiro. O número inteiro eu vou armazenar nesta propriedade, nesse atributo, e a mensagem para descrever o erro. Eles têm os gets e os sets, e no construtor eu recebo os dois parâmetros individualmente. Então, por exemplo, nesse tratamento de exceção de elemento não encontrado, se eu disparar aqui se acontecer de disparar esta função, então eu vou instanciar o error response passando http status.badRequest.value. Então ele vai retornar um código 400 e alguma coisa, 403, algo assim, juntamente com a mensagem personalizada, canção não encontrada, favor inserir ID válido, ou seja, uma canção válida. E eu retorno uma instância desse objeto response entity, que vai carregar esse objeto error, trazendo a informação qual é o número de identificação desse erro, dessa exceção que ocorreu, junto com esta mensagem, e o nome dessa exceção em si, que eu optei por colocar bad request. E também, então, isso considerando uma exceção que existe. Mas também posso usar a mesma estrutura para fazer de uma exceção personalizada, que é o Invalid Error Exception, que é uma exceção que foi criada à parte, foi personalizada para tratar a exceção de um ano inválido, por exemplo. Então eu defino aqui pelo @response status, http status.expectation failed. Foi um erro que eu achei que estaria mais adequado a essa situação. Então aqui eu já estou dizendo qual vai ser os status da minha resposta. Eu não preciso informar o nome dela de novo. E também estou usando o @responseBody. Então eu já estou carregando a minha resposta no corpo de resposta. Então, se por acaso essa exceção estourar, no corpo de resposta para o cliente, eu vou retornar o meu error response, a minha classe personalizada de erro. Então ele meio que substitui a necessidade de utilizar o response entity. É uma forma. Da mesma forma, ele tem o @exception handler,
porém com a minha classe personalizada e criada, a parte, a InvalidYearException, para validar o ano. Então eu retorno a minha própria error response, e dentro desse método InvalidException, onde eu vou receber a instância da minha InvalidYearException, que é a mesma que se encontra aqui, é essa instância que ele vai utilizar, e eu retorno a instância desse error response dizendo o valor inteiro dessa exceção, desse erro que eu identifiquei, junto com a própria mensagem recebida pelo objeto InvalidYearException, que é essa mensagem aqui, que eu defino quando eu disparo essa exceção, quando eu disparo uma instância dessa exceção. Então, de forma geral, para fazer tratamento de exceções no Java Spring Boot, eu preciso de uma classe que vai centralizar o meu tratamento de exceções que disparem em qualquer controlador, que no caso pelo control, aí eu defino ela como uma controller advice para fazer isso, e para cada método que for criado dentro da minha classe de tratamento de exceções, ele vai tratar uma exceção específica. Então eu preciso no mínimo identificar ele como um exception handler e dizer qual exceção que eu vou tratar. Quando ela for disparada, faz um determinado tratamento. E se eu quiser utilizar a response entity, que é uma classe que já vem do próprio Java, eu consigo criar uma classe de erro de resposta personalizada contendo o valor inteiro deste erro e uma mensagem personalizada, e utilizar esse objeto de erro e o próprio status HTTP de erro dentro da instância desse response entity. Ou eu posso criar uma exceção personalizada e também utilizar o exception handler, e também posso, para abreviar um pouco a questão de código, utilizar o @responseBody para retornar o que eu estou retornando no corpo da resposta e o meu status da resposta, para não precisar utilizar também o response entity na mão, manualmente. Então eu consigo retornar meu objeto de erro. E para isso eu utilizei também o banco de dados H2 e através desse arquivo de propriedades eu consigo especificar o meu endereço do meu banco de dados, o nome de usuário e senha, habilitá-lo no navegador e dizer qual que é a rota que vai corresponder, e também mostrar as operações SQL dentro do meu terminal. Então, executando esta aplicação de tratamento de exception, ele vai subir a minha aplicação Java, vai criar a minha tabela do banco de dados, e com base no meu import.sql, ele vai fazer as inserções na minha tabela. Como eu identifiquei a tabela TBSOM pelo objeto relacional SOM dentro do meu pacote de entidades, ele cria a tabela, e através do meu import.sql eu consigo fazer algumas pré-inserções, que é chamada de seed, no banco de dados, para fazer algumas inserções no banco de dados, até alguns dados pré-prontos. E com isso nosso servidor subiu e é possível fazer algumas chamadas. Então, se eu chamar pelo HTTP localhost, ou seja, o meu servidor local na porta 8080, que é o que está dizendo aqui, né, na porta 8080, pela rota songs, eu vou ter de volta uma lista de canções. Então, o resultado de resposta, ele está sendo trazido pelo DTO. Então, ele fez a busca no
no banco de dados e me retornou a minha lista de canções baseado no objeto DTO, no objeto de transferência de dados. Exatamente como os campos foram definidos no DTO. Agora, se eu quiser especificar uma canção específica, eu quero retornar esta canção. Então, eu passo o meu ID e como resposta eu tenho uma canção só, porque eu busquei a canção pelo ID1. A canção que corresponde pelo ID1 é a canção Fly Away, do Lenny Kravitz. Agora, por exemplo, vou fazer um teste aqui. Eu passo buscar uma canção que não existe, que dispara aquela exceção do No Such Element Exception. Com isso, ele me retorna os status bad request, que é o... Então, era isso que eu estava falando do ponto velho. Então, aquele error response, aquela classe error response, que carrega os status, ela vai carregar esse número inteiro aqui, o número 400, por exemplo. E a mensagem, o status 400 é a mensagem de canção não encontrada. Por favor, inserir ID inválido. Favor, inserir ID válido, porque essa canção não existe. E um outro exemplo é que eu vou fazer a inserção de uma canção válida, sem problema nenhum. O ano é 2013, o nome dessa canção é Miss You Every Day, do Lenny Kravitz, por exemplo. Então, o formato de dados entre a minha aplicação back-end, que é o meu Java, e o front-end que está sendo simulado pelo Postman é o JSON. Então, esse JSON vai equivaler ao meu objeto song. O meu objeto song, que é o corpo da requisição, equivale a esse JSON. E aí eu consigo fazer a inserção no banco de dados e retorno não o objeto criado em si, mas eu retorno que esse objeto foi criado e o número de status é o 201. E com isso eu estou confirmando que esse objeto passou a existir, que foi inserido, e se olhar no meu cabeçalho de resposta, no campo de localização ou location, eu vou ter o endpoint que eu chamei mais o ID dessa nova canção. Então esse ID que eu retorno na URI é o 3. Ele já existiam duas canções anteriormente, 3. Então, com sucesso. Agora, por exemplo, querer fazer uma inserção de uma canção de um ano inválido, que é maior do que 2025, ele vai disparar a exceção, que é o ano inválido. Isso, corretamente. Conforme foi programado, eu retornei os status 417, ou seja, a expectativa falhou. Eu esperava um ano válido, né? Mas eu disparei aquela exceção, caiu no meu controlador, no meu manipulador de exceções, e ele me retornou essa mensagem personalizada, com status 417, com a mensagem ano inválido. Insira algo menor do que 2025. Então, esse aqui já é um exemplo da exceção que eu queria inventar, uma exceção criada, não que já existia no Java, ou seja, personalizada. E aqui é um outro exemplo de uma exceção que existe, que é o No Such Element, que é uma exceção que é disparada automaticamente pelo Java quando ele busca uma informação no banco de dados e essa informação não existe. Simplesmente isso. E aqui, por isso esse campo é spring.ht2.console, não, aqui, spring.jpa.showSQL.true. Então ele vai dizer que ele vai, para cada operação que for feita no banco de dados, ele vai exibir no terminal. Quando ele fez uma consulta no banco, quando ele fez uma consulta no banco geral,
quando ele fez uma consulta por uma canção específica, quando ele fez uma outra busca por uma canção específica, quando ele fez uma inserção neste banco de dados. É isso. Então, com isso, de uma forma prática, simples e direta, se você quer fazer o tratamento de exceções para retornar uma mensagem mais amigável para o seu cliente, pode-se utilizar uma classe manipuladora global para tratar todas as exceções, caso estoure uma exceção em algum dos controladores, utilizando a anotação Controller Advice e a anotação Exception Handler, especificando qual a exceção que você está tratando. Seja uma que já existe, que pode ocorrer em tempo de execução, quando vai buscar uma canção que não existe, ou uma exceção que é criada, mas uma exceção personalizada. Você também pode usar o mesmo Exception Handler, porém com a opção de usar um @response body e um response status para especificar qual a exceção, o erro está sendo estourado, para facilitar um pouco na reutilização de código, ao invés de usar uma response entity para carregar as mesmas informações. E é isso. Muito obrigado.